Fala aí, galera, ligada no canal Literatura Irreverente. Hoje nós vamos falar de Euclides da Cunha, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para iniciar essa nossa resenha literária de hoje. O que Euclides da Cunha tem a ver com a melhor cerveja de umbu produzida no estado da Bahia? Aí me dá 6 segundos para essa vinheta que a gente já volta e explica tudo para vocês. O Euclides da Cunha me pareceu um personagem bastante controverso, muito questionador, um cara que serviu o exército, um republicano ferrenho, numa época recente da proclamação da República. E eu tenho aqui em minhas mãos também nada menos que Os Sertões, que é a obra-prima de Euclides da Cunha, uma literatura, eu diria literatura jornalística, o livro que ele escreveu a respeito da campanha da Guerra de Canudos, famoso Antônio Conselheiro. Então, por que é que eu falei sobre o rio Vaza Barris? O rio Vaza Barris, na verdade, é um rio que corta o estado da Bahia e vai desembocar ali no sul de Aracaju, do Sergipe, e é um rio que banha toda aquela região ali de Uauá, de Canudos, e é justamente nessa região que eles produzem, pasmem, a melhor cerveja de umbu do Brasil. Bom, acontece que o umbu é praticamente endêmico ali daquela região da Bahia, e ali naquela região do rio Vaza Barris, provavelmente utilizando água do Vaza Barris, eles produzem a cerveja de umbu, cerveja de primeiríssima qualidade. Vou colocar aqui o link para vocês lerem depois um pouco a respeito dessa cerveja. Bom, acontece que o assentamento, que seria aquela fazenda de gado chamada Canudos, foi o palco do episódio da Guerra de Canudos, né, como o próprio nome diz, e o cenário onde evoluiu a figura do Antônio Conselheiro. O Euclides da Cunha, como eu já havia mencionado, é um personagem bastante controverso. Nós temos aqui no livro dele um álbum de fotos que mostra toda a trajetória jornalística dele. Ele ficou órfão muito cedo e ele acabou estudando engenharia civil, acabou se alistando no exército. Temos aí um episódio muito interessante dele se revoltando em plena formação dos soldados, que é o episódio da baioneta, onde ele tenta quebrar a baioneta e jogar aos pés do ministro do exército na época. Acabou não conseguindo quebrar, até porque ele era franzino e tal, mas ficou marcado. Ou seja, mandaram ele embora do exército, porque o rapazinho, ele era inconformado com a miséria que graçava pelo Brasil afora, e ele se distingue dos demais autores da época. Inclusive na biografia dele, ele fala ali de Olavo Bilac, ele fala de tantos outros que viviam naquelas bebedeiras, que viviam lá com o seu absinto, e ele realmente não era uma pessoa dada à boemia, ele era uma pessoa que se debruçava sobre os livros, era um grande estudioso. Euclides da Cunha, ele na verdade, depois dessa questão toda do exército, ele acabou se voltando para o jornalismo e ele fez uma relação profissional muito amigável com o doutor Mesquita, que era da Folha de São Paulo. Na época não se chamava o estado de São Paulo, mas sim a província de São Paulo. E foi daí que surgiu a ideia do Dr. Mesquita mandá-lo como correspondente de guerra para Canudos, e ele empreendeu e exerceu essa função brilhantemente, tanto que Os Sertões, depois, mais tarde, inclusive na biografia dele, ele fala da decepção de ter tentado uma tradução em francês sem êxito, logo após o lançamento. Claro, era uma coisa muito recente ainda, mas depois foi traduzido para francês, inglês, alemão e tantos outros idiomas, e Os Sertões hoje é referência na literatura brasileira, inclusive
um marco na literatura jornalística, né? Os Sertões, mas ao meu ver é mais uma cobertura jornalística. Realmente ele dividiu o livro em 3 partes. Ele lançou esse livro somente 5 anos depois da guerra, já na cidade de São José do Rio Pardo, se não me falha a memória. Ele estava lá coordenando a reconstrução de uma ponte que tinha desmoronado por falhas técnicas estruturais. E ele trabalhava, ele era um dos comandos ali da engenharia no Brasil, no estado de São Paulo, e ele realmente fez questão de acompanhar a reconstrução dessa ponte ao vivo, e foi aí que ele obteve, foi aí que ele teve tempo para colocar as ideias em ordens e escrever, então pegar todas aquelas anotações, tudo que ele já havia mandado para o estado de São Paulo, para o jornal, para organizar então a compilação que veio a ser então logo mais Os Sertões, que vem com subtítulo nas principais edições. Esse aqui que eu comprei agora não tem o subtítulo, mas é alguma coisa como A História da Guerra de Canudos, alguma coisa assim. Essa edição que eu comprei é um texto integral, sim, mas que vem com questões de vestibular comentadas, porque é uma coisa que interessa ao professor Boi, aí interessa a galera da literatura irreverente. Ele concatenou as ideias e escreveu Os Sertões. Os Sertões, então, ele decidiu dividir em 3 partes, que seria a primeira parte, a terra, depois o homem e depois a luta. Para vocês terem uma ideia de como ele tinha um senso crítico muito grande, ele fez a coisa certa, porque a primeira parte, a terra, ele diz que ele não descreve somente ali a topografia, nem a geologia, que aliás, diga-se de passagem, ele faz de uma maneira bastante profissional, mas ele descreve também o Brasil em si. Ele descreve aquela jornada que ele teve ali do Rio de Janeiro, de São Paulo, Rio de Janeiro, até chegar a Salvador, aquela espera amargurada pelas tropas ali em Salvador até se embrenhar pelo agreste e depois o semiárido, que é a Caatinga, ali do interior do estado da Bahia. Ele descreve o ambiente de Canudos e ele consegue dissecar o Brasil. Ele passa, como eu já comentei, por boa parte do Brasil, fazendo uma descrição meticulosa daquele interior ali. Nessa primeira parte, a terra descreve como o nordestino, como aquele povo se adapta à seca, como eles se adaptam ao regime brutal que é a Caatinga, né? E até chegar em Canudos, que era uma velha fazenda de gado, que fica ali, como eu já falei para vocês, à beira do rio Vaza Barris, e muito perto da cidade de Uauá, onde é produzida aquela maravilhosa cerveja de umbu. Depois disso, depois dessa descrição, ele passa a descrever o homem e também não se atém somente ao biotipo do sertanejo, à etimologia do nordestino. Ele não se atém somente à gênese do mestiço, mas ele faz um contraponto com os diferentes biotipos do brasileiro. Por exemplo, ele fala do gaúcho, ele descreve um contraponto entre o gaúcho e o nordestino. Ele fala do paulista e aí nós colocamos todos os sudestinos num balaio de gato, porque paulista para ele compreende mineiro, carioca, o paulistano e quiçá até inclusive o paranaense, né? Então ele coloca o paulista como todo o sudeste brasileiro. Até porque naquela época, saindo da monarquia e entrando para o regime republicano, nós ainda não tínhamos a consolidação da República Federativa do Brasil e nós tínhamos províncias e, portanto, paulista era todo aquele balaio de gato. A luta, que eu costumo chamar aqui no livro aqui de Os Sertões de A Guerra de Canudos, que vem por último, é necessário você passar pelas as duas primeiras partes, que é a terra e o homem, para entender por que se deu a luta
da Guerra de Canudos. O livro, ele realmente te agarra, assim, prende a sua atenção quando o Euclides da Cunha começa a descrever a figura do Antônio Conselheiro. Cara, o Antônio Conselheiro era uma figura. Ele diz que o Antônio Conselheiro era um anacoreta sombrio, monstruoso, dentro de um manto de brim americano. E por aí vai. E é justamente aí que ele vem falar aquela célebre frase, né? Que é: o sertanejo é antes de tudo um forte. Mas observem, galera da literatura irreverente, que nós, quando falamos de Os Sertões, quando falamos de Guerra de Canudos, quando falamos de Euclides da Cunha, nós proferimos essa frase como se fosse uma coisa muito romântica. O sertanejo é antes de tudo um forte. Porém, o Euclides da Cunha, ele segue descrevendo o sertanejo da seguinte maneira, que tudo bem, ele não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastêmicos do litoral. E aí litoral é aquela galera que estava ali em Santos, Rio de Janeiro e Salvador, ou seja, na época da colonização do Brasil, né? A sua aparência, prossegue ele, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. O sertanejo é desgracioso, desengonçado, torto, um torto Hércules Quasímodo. Olha que interessante essa comparação que ele faz. É Hércules, de muito forte, Quasímodo, de Corcunda de Notre Dame, não é verdade? Bem interessante essa descrição dele. É um homem permanentemente fatigado. Entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude. O homem transfigura-se, aí uma reticência, e da figura vulgar do tabaréu canhesto reponta inesperadamente o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinária. Galera, esse livro, como diria o baiano, é um must. Vocês têm que ler isso aqui, galera, é muito legal. Bom, eu não vou entrar no detalhe da Guerra de Canudos, mas como eu já trabalhei, passei bastante tempo na minha querida cidade de Juazeiro da Bahia, tem uma parte do desdobramento da Guerra de Canudos que eu gostaria de comentar, que o estopim da Guerra de Canudos foi justamente uma madeira que Antônio Conselheiro e seus asseclas, né, a população da cidade de Canudos, comprou de uma grande madeireira na cidade de Juazeiro, e essa madeireira deu calote neles e eles foram lá tentar reaver essa madeira, né, que nem que fosse a força, porque a construção na época era realmente, a madeira era realmente necessária para a época, né? Eles não conseguiram essa madeira e o prefeito, as autoridades de Juazeiro então pediu ajuda ao governo da Bahia. E quando eles vão lá ter com o Antônio Conselheiro, eles são dizimados. E depois então o governo da Bahia pede ajuda ao presidente Prudente de Moraes. E a segunda expedição, que seria de 250 homens, porque ali vamos lá dar um pau lá naqueles sertanejos, novamente foram dizimados. E aí o mal-entendido já tomou uma proporção tal que, como a República era muito jovem, existiam ainda aquelas revoltas monarquistas Brasil afora, e as malínguas e os mal-intencionados interpretaram todo aquele episódio como uma revolta de monarquistas entrincheirados no interior da Bahia. E aí então a terceira expedição, que é formada por 1.500 soldados, com um bambambam da época, um tal de Antônio Moreira César. Aqui na biografia do Euclides da Cunha está bem clara a participação dele, e também, é claro, nos Sertões. Esse Antônio Moreira César, ele já era consolidado como líder, coisa de... tinha ido para a Guerra do Paraguai, essa coisa toda. Isso aqui naquela época a vida não era fácil não, galera. Era um troço bastante pegado. E essa terceira expedição
não só foi dizimada, como mataram já logo de cara o tal do herói do Exército Brasileiro, Antônio Moreira César. E aí, galera, o bicho pegou pro lado dos canudenses, porque a quarta expedição já foi com 2.500 homens, e foi nessa quarta expedição que o nosso querido Euclides da Cunha partiu junto como correspondente de guerra para deixar os leitores da província de São Paulo, que é o jornal O Estado de São Paulo, informados a respeito do que aconteceu na Guerra de Canudos. Quando ele voltou, ele ainda se embrenhou numa outra expedição no Acre, ficou 2 anos fora, como inclusive um dos braços direitos do Barão do Rio Branco, né? Acre, cuja capital é Rio Branco, em homenagem ao Barão do Rio Branco. Ele ficou 2 anos praticamente incomunicável e muito perturbado psicologicamente. Quando ele voltou então para casa, Saninha, que era a mulher dele, já estava com outro filho, e ele confessava ali junto com alguns amigos mais íntimos dele, aquele filho loirinho, e ele falava assim: olha, fulano, aquilo ali é um pé de milho no meio de um cafezal. Ele sabia, né? E na época, realmente, Saninha estava envolvida com Dilermano, que era um cadete do exército, exímio atirador, e acabou então se envolvendo num episódio que o levou à morte. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, porque todos sabem que naquela época a maioria dos escritores, os artistas, muita gente morria de tuberculose na época, não é verdade? E Euclides da Cunha já tinha apresentado um quadro de tuberculose, tinha se recuperado e estava novamente meio que tuberculoso, só que o machismo da época, que impera até os dias de hoje, diga-se de passagem, o levou a tomar satisfações com Dilermano, e ele pegou lá uma arma emprestada de uns primos, chegou na casa do Dilermano, já meteu bala no irmão mais novo dele, que era um tal de Dinorá, que mais tarde veio a morrer em decorrência dos ferimentos dos disparos de Euclides da Cunha. O Dilermano também foi alvejado, mas como era um exímio atirador e muito hábil do Exército Brasileiro, se defendeu, e vendo que Euclides da Cunha não ia se acalmar, atirou e acabou matando Euclides da Cunha, e acabou abreviando a carreira daquele que veio a ocupar a cadeira de ninguém menos que Castro Alves na Academia Brasileira de Letras, galera. Olha que coisa interessante, e foi uma comoção nacional, porque até naquele momento Euclides da Cunha já era conhecido como grande escritor de Os Sertões. Ele já havia se consolidado e já havia, inclusive, assumido a cadeira na Academia Brasileira de Letras. E como desgraça pouca é bobagem, anos mais tarde, Quidinho, que é o Euclides da Cunha filho, cresceu, né, com aquela vontade de vingar a morte do pai, foi à procura de Dilermano, que estava ali num cartório resolvendo alguns problemas ali de ordem pessoal, adentrou já atirando, e o Dilermano mais uma vez correndo no meio das mesas, segundo consta, pedindo para todos que por favor tentassem acalmar o rapaz, e como deu aquele ui 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 ai ai ai, segura daqui, sapeca ai ai ai, como alguns dizem, Dilermano alvejou Quidinho e matou o filho, acho que 5 anos mais tarde, ou 7 anos mais tarde. Ou seja, uma desgraça total na família. Imaginem vocês como ficou Saninha, que é a viúva de Euclides da Cunha e mãe de Euclides da Cunha filho, ao perder o marido alvejado e ao perder o filho alvejado mais tarde, né? Bem, galera, isso aqui é o que se apresenta na biografia dramática de Euclides da Cunha. Vale a pena ler não somente a biografia de Euclides da Cunha, como eu posso garantir a todos que vale muito a pena ler
os sertões, porque é uma parte do nosso Brasil que sofreu e continua sofrendo com as secas e as temperaturas altas do nosso Nordeste. Espero que vocês tenham gostado da nossa resenha literária de hoje e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, ativa a sinetinha, porque toda semana tem novidade para vocês.